No ano passado, em 2025, o assunto das favelas foi muito comentado aqui no YouTube. Eu acho que tudo começou com o Renan Santos, do MBL, fazendo críticas àquelas casas em Diadema. Logo depois, muita gente criticou o Renan Santos por causa disso. E então o assunto se espalhou aqui no YouTube. Coincidentemente, logo depois teve a mega operação do Rio de Janeiro, onde todo o Brasil estava com a atenção voltada para a favela do Alemão, reacendendo de novo o debate sobre as favelas aqui no Brasil. Assistindo aqui aos vídeos no YouTube, eu percebi que os youtubers eles sempre falham em explicar exatamente o surgimento das favelas no Brasil. Eles sempre explicam o surgimento das favelas lá no início através do êxodo rural, o que é verdade, mas falham em explicar exatamente o porquê da formação de novas favelas, já que o êxodo rural já acabou há algumas décadas. Sem falar que o êxodo rural ele é o motivo da favelização de mais de São Paulo e Rio de Janeiro especificamente, que eram as grandes metrópoles da época, né? Geradoras de emprego da época. Então, como explicar o surgimento de favelas nas outras cidades? Salvador, por exemplo, é uma das cidades mais faveladas do Brasil. Belém do Pará também, lá no extremo norte, é cheio de favelas. Então, quando você começa a procurar respostas para essas perguntas, você acaba descobrindo como o Brasil funciona de fato e o buraco em que a gente está metido. Nesse vídeo, então, eu vou tentar explicar o surgimento das favelas aqui no Brasil e por que o Brasil ele é tão favelado. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou contextualizar aqui para vocês. Vou contar de forma resumida o que aconteceu lá no passado, até para quem não conhece a história do êxodo rural e tal, para que a gente possa entender exatamente o que está acontecendo agora. Tudo começa antes mesmo do êxodo rural. De fato, tudo começa em 1850, quando Dom Pedro II assina a Lei de Terras. Essa lei determinava que as terras do Brasil seguiriam um modelo de latifúndios. Ou seja, em vez de Dom Pedro II fazer como os Estados Unidos e criar uma política de distribuição de terras, ele concentra a terra na mão de latifundiários. Essa decisão irá selar o destino do país para sempre, porque desde então o país nunca mais revisou essa estrutura fundiária. Isso trouxe impactos catastróficos para o país até os dias de hoje. De fato, toda a favela no Brasil é consequência direta dessa decisão, conforme vocês vão ver nesse vídeo. Então, logo após a assinatura da Lei de Terras, como consequência natural, começam-se a surgir os conflitos por terras, por aqueles que precisavam da terra para morar e sobreviver. Logo após teve a abolição da escravatura, em 1888, com a soltura de milhares de escravos também, mas sem terra para morar e sobreviver, o que agravou ainda mais a situação. O começo do século XX então, ele é marcado pelas primeiras invasões aqui no Brasil. É no começo do século XX também onde nós temos o fenômeno da urbanização. O planejamento urbano no qual nós conhecemos hoje, ele foi moldado nesse período. Então, enquanto os Estados Unidos começam a desenvolver o seu planejamento urbano, aqui no Brasil, o planejamento urbano ele vai começar a aparecer nas cidades só na segunda metade do século XX. Então, quando está ocorrendo o fenômeno do êxodo rural, ali por volta de 1950, as cidades estão completamente despreparadas para receber um fluxo muito grande de imigrantes. Por um lado, muita concentração de terras, e do outro lado não tinha planejamento urbano. Como já havia se criado uma cultura de invasões aqui no Brasil, então quando esses milhares de imigrantes chegam em São Paulo e Rio de Janeiro, o resultado não poderia ser diferente. Muitas invasões para a formação de bairros. Como as invasões eram muito grandes, os municípios não tinham estrutura para lidar com elas. Além do problema da concentração fundiária, que eu expliquei aqui, os municípios lidavam também com falta de autonomia, falta de orçamento, o próprio planejamento urbano fraco. Então essas ocupações acabavam na mão do Poder Judiciário, que tinha que decidir o destino dessas ocupações. A partir desse momento começa-se a criar um sistema aqui no Brasil, onde a política fundiária do Brasil vai ser implementada basicamente pelo Poder Judiciário, em vez de ser pelos municípios, que seria a forma correta. Na segunda metade do século XX nós temos a promulgação da última Constituição do Brasil, em 1988. Uma nova Constituição, ela inaugura um novo Estado. Então, os políticos responsáveis ali pela elaboração dessa nova Constituição, eles têm a chance de redesenhar o país. Mas, em vez dos políticos aproveitarem aquele momento para criar um sistema legal, jurídico, de diversos instrumentos para uma reforma agrária efetiva, o que eles fazem? Muitos deles, influenciados por movimentos de invasões de terras, como o MST, criam um instrumento na Constituição chamado de Função Social da Propriedade.
Era tudo que o MST e esses outros movimentos precisavam para legitimar suas invasões. Porque até então essas invasões não tinham qualquer amparo jurídico, mas agora com esse instituto, a função social da propriedade, eles têm. A função social da propriedade é você dar utilidade para a sua propriedade. Então, se você não der utilidade, o Estado ele tem o direito de desapropriar a sua terra para dar a tal da função social da propriedade. Teoricamente, pela lei, que deveria fazer isso era o Estado. Mas na prática isso serviu apenas para legitimar uma série de invasões que começou a ocorrer no país, com a desculpa de se estar lutando pelo cumprimento da Constituição, né? Então o que aconteceu após a Constituição de 1988 foi mais uma rodada de invasões ao redor do país, só que agora mais organizada e supostamente amparada pela lei. Eu falei para vocês agora há pouco que começou-se a criar um sistema onde a política fundiária do Brasil iria ser implementada pelo Poder Judiciário e não pelos municípios. Então, o que acontece? A partir de 1988, para que uma invasão ficasse numa área, bastava que ela provasse na justiça que aquela área não estava cumprindo a função social e que agora, com a ocupação, aquela área passou a cumprir a função social da propriedade. Então, isso começou a criar um sistema de judicialização de ocupações clandestinas. Então, as ocupações começaram a ficar mais organizadas, profissionalizadas. Então, os invasores se reuniam o pessoal, mapeavam a área, contratava o advogado e já invadia com tudo certo. Então, quando vinha uma ordem de reintegração de posse, aquele advogado já estava ali com a defesa pronta para poder defender a ocupação e prolongar ao máximo possível o processo, para que a ocupação pudesse se consolidar. De forma que, se o advogado conseguisse adiar o máximo possível ali a ordem de reintegração, ia chegar uma hora que ia ser muito difícil de reverter a situação. Então, o proprietário acabava perdendo a propriedade para a ocupação. Com o passar do tempo, esse sistema vai ficando cada vez mais estruturado, de forma que hoje essas invasões contam com vários órgãos que militam em favor dessas invasões nos processos judiciais, como a Defensoria Pública, às vezes o próprio Ministério Público, o INCRA. Existem comissões nos tribunais de justiça de direitos humanos e soluções fundiárias que intervêm nesses processos. Você tem jurisprudências a respeito de ocupações, resoluções do CNJ. Existem até juízes que militam em favor da causa, sem falar da corrupção que existe no Poder Judiciário, onde os juízes e desembargadores decidem de acordo com seus interesses nesses grandes conflitos fundiários. Então, ao longo das décadas, essas ocupações vão deixando de ser espontâneas e por mera necessidade de moradia e passam a ser organizadas e profissionais por motivos especulativos. Muitas delas organizadas pelo próprio crime organizado também. Eu sei disso porque onde eu moro foi uma invasão. E do lado desse meu bairro aqui teve uma outra invasão em 2016 e acabou de ter outra invasão no ano passado aqui do lado. Então eu vi de perto tudo isso acontecendo. E eu também sou advogado e por causa disso eu tive acesso aos processos de reintegração de posse dessas ocupações, dessas invasões e eu vi exatamente o que eu estou contando para vocês aqui, a presença de todos esses atores ali, atuando ali para a posse da terra. Sem falar que eu também vejo aqui a presença do crime organizado dessas ocupações aqui, a presença do crime organizado nas lideranças e tudo mais. E a favelização ela vem justamente do fato de que nessas ocupações irregulares não se aplica nenhuma lei urbanística para evitar a favelização daquela área, como por exemplo para evitar as construções irregulares. Isso acontece porque quando há uma ocupação irregular ali no sentido de formar um bairro, não se aplica nenhuma lei urbanística naquela área, porque aquela área ali, como o bairro, juridicamente ainda não existe. Como eu falei para vocês, quando há uma invasão, aquela área é judicializada. Então, enquanto não for decidido na justiça de quem é a posse ali da área, não se aplica nenhuma lei naquela área ali, nenhuma lei urbanística, porque juridicamente ainda não existe nenhum bairro. E o problema reside justamente no fato de que, enquanto o processo está rolando, as pessoas seguem construindo, até como uma forma de estratégia de consolidação, como eu falei aqui. Então, depois que o processo finaliza e a justiça decide que a ocupação deve ficar, então a prefeitura vem com um processo de regularização da área, que a gente chama de regularização fundiária. Então, ela vem com uma lei para regularizar a área, e ela regulariza não só a área como um todo, transformando ela oficialmente em um bairro, mas ela regulariza também as ocupações irregulares. Então ela cria uma série de parâmetros específicos ali só para aquela área, parâmetros específicos que vão se amoldar ali àquela situação. Então geralmente são ocupações que não tem recurso, que a taxa de ocupação é muito grande,
que os lotes também são muito pequenos, então ela cria uma zona ali com uma série de parâmetros específicos ali, de regras específicas só para aquela área. Então, em vez de demolir tudo, ela regulariza a situação ali como está. Então é por isso que até hoje existem favelas se formando no Brasil. Porque enquanto o Estado não cria uma reforma agrária efetiva e a política habitacional é muito mal implementada, esse sistema continua funcionando, inclusive por causa da função social da propriedade. E também por causa da função social da propriedade, os municípios não conseguem criar instrumentos e leis objetivas para combater de forma direta as ocupações irregulares. Então isso foi aumentando cada vez mais a cultura de invasões no Brasil, porque quem invadiu uma propriedade hoje e a propriedade ficou, ele viu que funciona, então ele vai invadir amanhã. Aí a propriedade amanhã também vai ficar, então aqueles moradores que crescerem ali naquela propriedade amanhã vão invadir a propriedade vizinha e assim por diante. Foi isso que aconteceu aqui onde eu moro. Quem cresceu aqui nesse bairro onde eu cresci foi que invadiu aqui as propriedades vizinhas. Então foi assim que as cidades brasileiras foram se formando ao longo das décadas. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo é o principal motivo da favelização do Brasil, de como realmente aconteceu, mas como vocês podem ver é um assunto bem complexo, envolve vários pontos que eu não pude explicar aqui de forma mais detalhada porque eu não tive tempo, mas eu vou explicando melhor ao longo dos vídeos. Se você teve alguma dúvida aqui ao longo do vídeo que você esperava que eu fosse falar e eu não falei, em algum ponto você comenta aí que eu vou trazendo nos próximos vídeos, explicando melhor nos próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Falou!